Para analisar o trabalho de um treinador, e a própria assertividade e qualidade de um time, tu tem que olhar os detalhes, né? A gente faz isso bastante, a nossa função aqui também é de ser analista de futebol. Quando se tem uma experiência, o velho aqui tem uma experiência de 30 anos trabalhando com isso, a gente consegue fazer algumas observações. E ali imaginar, e é o caso do Inter neste momento, que pode dar coisa boa, Vamos lá. O Inter ontem enfrentou o Flamengo com uma estratégia de jogo que foi boa. Ótima, eu diria, porque o Internacional não foi pior do que o Flamengo, foi melhor em várias oportunidades e não venceu o jogo por conta de uma cagada do Bernabéu. Então eu poderia dizer, olha, o Pesolano tem uma boa estratégia de jogo. Mas ontem era uma estratégia de jogo. No Grenal era outra estratégia de jogo. E aí vem o primeiro ponto importante. Eu tenho um treinador que, embora não tire as principais características do seu time e da sua formação tática, acaba se adequando ao adversário também, especialmente quando há a admissão de que o adversário é forte, como foi o Grenal e como foi ontem no Maracanã, e põe forte nisso. O Internacional estabeleceu uma estratégia de jogo. O Pesolano entendeu que se recebesse o Flamengo o tempo todo no seu campo, ia perder o jogo. E estabeleceu uma estratégia em que ele marcava sob pressão, tinha a bola em determinados momentos. Mas também entendeu o Pesolano que em alguns momentos não ia dar. Que o Flamengo, pela qualidade que tem, ia empurrar o Internacional para o seu campo. E ele estava preparado para isso também, com uma saída muito rápida. Aliás, as principais chances do Internacional e o gol do Internacional estiveram relacionados a esta saída muito rápida. Então, o pensamento, a estratégia, o que se preparou para esse jogo foi perfeito. E no Grenal foi perfeito. Foi diferente no Grenal e também foi perfeito. Então, nós temos um treinador que enxerga jogo. Aliás, as substituições ontem foram muito boas também. Então, hoje nós temos o Internacional com leque tático e organizado. E aí entra um outro ponto também que faz sempre a gente vislumbrar de que pode acontecer coisa boa. Tem 2 jogadores do Internacional que são defenestrados por todos nós há bastante tempo. Eles se chamam Ronaldo e Vitor Gabriel. Ontem, antes do jogo, eu cheguei a dizer o seguinte: poxa, todo treinador se apaixona por jogador. Por que que o Pesolano é apaixonado pelo Vitor Gabriel? Vitor Gabriel foi um dos melhores, se não o melhor jogador em campo ontem. E o Ronaldo faz uma temporada até agora perfeita. Não foi ontem que o Ronaldo foi bem. No Grenal, ele engoliu o Arthur. Em todos os jogos da temporada, o Ronaldo foi bem. O Ronaldo que a gente colocava no mesmo balaio do Alain Benítez e do Cleiton Sampaio. Então, nós estamos falando de outra coisa aqui, que é a recuperação daqueles que nós tínhamos desistido. Vocês lembram quando eu disse para vocês que quando o time é organizado, o médio fica bom. O médio fica bom. Então, jogadores que nós considerávamos muito ruins, eles hoje são de médio para cima. Ou pelo menos dão uma resposta adequada. Por quê? Porque o time está organizado. Vocês estão entendendo? Dá para vislumbrar coisa boa, porque o Internacional tem alguns pontos que são determinantes para todas as equipes que chegaram. E tem mais uma coisa. E esta, se eu for pensar no ano passado, talvez seja uma das mais importantes, se eu for relacionar e fazer a comparação com o ano passado. A fome. A fome. O que aconteceu? O que aconteceu? Era o mesmo grupo de jogadores o ano passado. Aquele grupo que saía perdendo de 3-0, que não tinha nenhuma reação, não tinha resiliência nenhuma, em que os jogadores se arrastavam em campo. O que aconteceu para esse Inter que morde 90 minutos? Cara, o Carboneiro mordendo, dando carrinho. Carboneiro, que é uma marra do cara. O que é isso? Bom, a gente pode, evidentemente, aqui colocar o Abel na parada, né? Evidentemente que tem dedo do Abel aí, tem dedo do Fabinho, mas eu acho que principalmente o Pesolano.
E ontem eu não lembro quem foi que deu coletiva depois do jogo que falou que essa é a ideia do Pesolano, que o time morda o tempo todo e o Inter está mordendo o tempo todo, muito bem preparado fisicamente também e mordendo o tempo todo. Que legal, que maravilha, e este é outro ponto importante. Este é outro ponto importante. Eu não quero ser repetitivo, eu estou virando aqueles velhos repetitivo aqui, mas eu quero, de novo, falar aquilo que eu tenho dito para vocês desde que começou a temporada. O time médio, se ele for super bem organizado e tiver mais vontade que os outros, ele vira bom e chega. O Inter está exatamente assim neste momento. A amostragem ainda é pequena? Sim, a amostragem ainda é pequena. Mas já tem coisas importantes para analisar aí, né? Nós já pegamos o Clássico e nós já pegamos o Flamengo no Maracanã. E nós tivemos boas estratégias, fome, organização e qualidade. E qualidade. Nós também não, quando a gente diz que o time é médio, a gente não está dizendo também que não tem ninguém que seja bom, né? O que foi a partida do Paulinho de Paula ontem, que foi eleito o nosso craque do jogo? Aquilo não é de um jogador médio, não é de um jogador bom. Nós temos o Alan Patrick, que é o nosso diferencial. O Inter está jogando tão bem que o Alan Patrick está jogando bem, mas não tem sido nem protagonista. Porque agora ele está dividindo o protagonismo com um monte de jogador. O Paulinho de Paula é muito bom jogador, gente. O Paulinho de Paula é muito bom jogador. O Carboneiro ontem fez um inferno no sistema defensivo do Flamengo. Um inferno. Esse é outro. Aí não é médio, não. O Borré está fazendo um gol por jogo. Borré está sendo aquilo que a gente imaginou que ele era quando veio, e já foi. Não é um jogador médio também, isso é um bom jogador. O mercado não é um jogador médio. O Rocher, que ontem foi muito bem, se ele recuperar, ele não é médio, ele é um estupendo goleiro. O Bruno Gomes não é médio, ele é muito bom. Então, né, quando eu falo de time médio, talvez eu esteja falando mais por alguma dificuldade de reposição neste momento, mas se tu for ver também, no lugar do Bruno, no lugar do Paulinho de Paula, na segunda função do meio-campo, semana que vem tem o Alan Rodrigues também. Semana que vem tem o Benjamin também. Não vai precisar botar o Bruno Henrique toda hora. Então a coisa está começando a acontecer. A coisa está começando a acontecer. Este era o ano que a gente tinha as piores perspectivas. Eu vou dizer, não lembro de um ano que tenha começado que a gente tenha imaginado já no dia 1º, quando está brindando o ano novo, pensando, eu estou só pelos 45 pontos. Eu sei que deve ter muita gente aqui que está pensando isso ainda. E pode ser que seja isso. Mas não parece. Não parece que vai ser isso. O ano passado nós fizemos um grande campeonato gaúcho, naquele mundo bolha do campeonato gaúcho, né? Aí depois acabou, fomos campeões jogando bem, aí começou o campeonato brasileiro com os maiores. Agora está sendo tudo junto, né? Agora está sendo tudo junto. Eu já peguei o Flamengo no meio do gauchão. E eu fui muito bem. Eu estou vendo alguns analistas, como são pobres em análise. Estou vendo alguns analistas do centro do país tratando o jogo de ontem como o Flamengo pressionou, mas não conseguiu ganhar. Pá, isso é uma análise ou de quem não entende nada de futebol ou de quem está sendo muito clubista. Não foi esse o jogo de ontem. Ontem quem tinha que ter ganho foi o Internacional. Eu estou vendo coisas boas, gente. E talvez a principal delas não seja o Ronaldo, não seja o Vitor Gabriel, não seja o Paulinho de Paula, que são ótimas observações, mas para mim a principal observação que eu estou fazendo, a mais importante que eu estou fazendo, é de que nós temos um treinador. Nós temos um bom treinador. Não sei se vai dar certo, não sei se chega ao final do ano. No Inter a gente não pode ter certeza de nada em relação a isso, mas esse cara pensa jogo. Ele não é como um Zoide, não. Ele pensa jogo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Coisa boa, né, gente? Finalmente, no pior ano das nossas expectativas, nós passamos a ter algumas perspectivas positivas.